Hoje a gente vai falar sobre grandeza e eu comecei de forma quase que despretensiosa falando sobre isso há uma semana ou uma semana e meia atrás. Só que são tantos princípios que eu creio que Deus quer estabelecer, que era uma mensagem que está se tornando quase uma série. Então você que já ouviu alguma dessas mensagens, eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu não quero falar sobre as mesmas coisas, mas eu quero falar sobre princípios que vão levar a gente para o mesmo lugar. Amém? Eu quero falar sobre grandeza, e é interessante porque falar sobre grandeza na igreja evangélica, protestante, algum tempo atrás, era quase que falar sobre soberba, ou a gente se envaidecer. Por isso, muitas vezes a gente aceitou essa teologia, que ela parece mais crente. Irmão, olha para mim, olha que louco isso. Todas as vezes que alguém fala que você tem que ser menor, que você tem que ter menos expectativa, que você tem que buscar menos coisas, parece que a gente está sendo mais crente, a gente está sendo mais zeloso, quando na verdade a gente só está desperdiçando aquilo que o nosso Pai já liberou para nós. Você não é mais crente ou menos crente se você usufruir da grandeza de Deus em você ou não. Você só está desperdiçando mais ou desperdiçando menos. Essa é a lógica. Então ser grande significa corresponder a algo que Deus já estabeleceu para mim. Você está comigo? Diga amém. Eu acredito de verdade que como pastor, se eu alcanço você, mas não desperto você, eu só estou entretendo você. Pega essa chave, irmão. Se eu te alcanço, mas não te desperto, eu só estou te entretendo. E é exatamente assim que muitos ministérios estabelecem a sua história. Alcançam e administram, mas não despertam. Por quê? Porque tem muita gente insegura, preocupada com a porção que Deus depositou sobre o outro, mas a gente entende que se Deus não começar a ativar a porção que colocou sobre cada um aqui, a nossa igreja tem um prazo de validade muito limitado. Ninguém quer vir aqui ouvir o André falar por semanas consecutivas. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado. Existe algo de Deus em você que precisa transbordar, ser multiplicado. Então o meu papel aqui é trazer você para ouvir algo de Deus que agora as pessoas vão ouvir a partir de você. Está comigo? Diga amém. Para que você está aqui nessa manhã? Diga com autoridade, diga, eu estou aqui para ser ativado. Eu quero ativar você. Esse é o papel da igreja, irmão, dar luz ao futuro. O papel da igreja é construir algo novo. O papel da igreja é estabelecer algo que não existe. O papel da igreja é ser visionária. A igreja precisa ser mais visionária do que o mundo. A igreja precisa ser mais criativa do que o mundo. O problema é que a gente aceitou um papel de reatividade. A gente reage àquilo que está acontecendo, quando na verdade nós deveríamos assumir o protagonismo na construção da história. Eu não sei se você sabe, mas Miami está em chamas. Alguém já ouviu falar? Miami on fire. Está todo mundo da Califórnia e de Nova York vindo para cá. No mês passado, 33 mil drive licenses foram transferidas, se eu não me engano, de Nova York só para a cidade de Miami. Então a gente era um lugar onde o mundo passava férias, agora Miami está se tornando um lugar onde os americanos querem estabelecer raiz também. Talvez seja a primeira vez na história dessa região que americanos estão começando a ter um desejo de estabelecer raízes com Miami. Porque para grande parte do norte e alguns outros estados americanos, o máximo que se pensava era comprar uma casa de praia em Miami. Passar férias quando lá faz frio. Mas tem pessoas que estão vindo para cá para estabelecer algo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Irmão, no momento em que pessoas estão vindo para cá, a igreja precisa estabelecer novas realidades. Não dá para a gente daqui a 5 anos falar, cara, Miami explodiu, o que a gente vai fazer? Não, Deus já está nos dando a oportunidade de antecipar o novo óbvio. Você está comigo? Só que existem alguns pontos sobre grandeza que a gente precisa lembrar. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Irmão, nem todos querem que você desperte. Por que, André? Porque é conveniente você permanecer onde você está. Nem todos querem que você desperte para o teu chamado, nem todos querem que você desperte para a tua grandeza, nem todos querem que você desperte para o teu destino. E a culpa é deles? Não, a culpa é sua, que permite que outros definam o limite que você vai viver. Irmão, a gente tem que assumir uma alta responsabilidade e entender que a vida que a gente está vivendo em Deus está diretamente ligada à nossa busca, à nossa fome, à nossa expectativa, à nossa entrega. Você está comigo? Então a gente ora pouco e quer que Deus responda muito. A gente semeia pouco e quer que Deus libere muito.
A gente busca pouco e quer que Deus faça muito, quando na verdade a gente precisa entender que se existe ausência de grandeza em mim, é porque existe ausência de fome em mim. Irmão, é impossível alguém que tem fome pelo sobrenatural de Deus não ser ativado por Deus para viver o sobrenatural. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Por quê? Porque é conveniente para eles. Eu vou dar um exemplo bíblico, a história de Saul e Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Saul ele estava atormentado, eu vou usar esse termo para não ficar tão pesado. Enquanto Saul se sentia atormentado algumas noites, ele pedia para que trouxessem Davi. Então Davi tocava a harpa e o louvor de Davi acalmava o coração de Saul. Então para Saul a pessoa de Davi é incrível, enquanto é só alguém que acalma o coração dele. O problema para Saul é quando Davi começa a ser alguém que também tem um carinho do povo. Você percebe que é a mesma pessoa. O que mudou na relação de Saul e Davi? O problema não era Davi. O problema é quando Davi despertou para a grandeza de Davi. O problema de Saul, irmão, não era com Davi, não era pessoal. O problema é que o menino que tocava a harpa agora está tocando multidões. A Bíblia diz que Davi, quando começa a matar os inimigos de Israel, olha o que acontece: começa uma música a ser cantada nas ruas, começa uma história a ser falada nas ruas. Essa história é ela: olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. A gente percebe na história de Saul uma síndrome, que eu gosto de chamar de síndrome do irmão mais velho. Qual que é a síndrome do irmão mais velho? É quando a gente quer que o outro cresça, desde que não cresça mais do que a gente. Então Saul olha para Davi, enquanto Davi é pequeno, está tudo certo, mas quando Davi desperta para a grandeza, aí começa um problema. Você quer um outro exemplo claro na Bíblia? A história de José. A Bíblia diz que quando José compartilha com os irmãos o sonho que havia tido, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José tinham um pequeno problema com José, mas tinham um grande problema com os sonhos de Deus para José. Eu lembro de uma história, e não dá para saber até que ponto ela é verídica ou não, mas reza a lenda que quando o Rock in Rio explodiu, a primeira versão do Rock in Rio, logo depois o governador do estado mandou destruir a cidade do rock. Tinha explodido, virou um evento global, tocou pessoas do mundo inteiro, várias bandas famosas foram para o Rio, foi épico, o primeiro Rock in Rio foi épico, marcou um início de um tempo, colocou o Brasil no circuito de eventos internacionais. E aí reza a lenda que foi destruída a cidade do rock, e numa reunião onde isso foi decidido, dizem que o governador falou assim entre os seus executivos: a gente precisa parar esse menino, porque o menino está crescendo demais. Então você percebe que o problema do governador não aconteceria se aquele evento não tivesse tomado uma proporção menor. O problema dele é porque ele percebeu que alguém despertou mais do que ele gostaria que despertasse. André, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Enquanto você é neutro, o inferno não tem problemas com você. Mas quando você começa a acordar para quem você é e o que você carrega, aí você se tornou um problema. Tem uma frase do Irving McManus que eu compartilhei alguns meses atrás. Ele diz o seguinte: não vivermos com Deus nos coloca em perigo, mas caminharmos com Deus nos torna perigosos. Então o André até 16 anos atrás vivia em perigo. Tinha momentos de bons e momentos ruins, tinha momentos em que coisas quase aconteciam. Alguém que já viveu essa estação em que parece que tudo quase acontece? Está a ponto de fechar o negócio, bum, não acontece. Está a ponto de viver um romper, não acontece. Essa inconstância é comum para quem não caminha com Deus. Agora, depois que a gente começa a caminhar com Deus, você acha que tudo vai ficar mais facilitado? Não, não vai. Porque quando um gigante acorda, o inferno se levanta também. Eu quero falar sobre grandeza, irmão, porque existe uma mentira no nosso meio de que é melhor não despertar tanto, porque está confortável do jeito que está. Uma das coisas que eu mais ouço com pessoas que começam a ser despertadas e começam a perceber algumas retaliações é: pastor, antes de eu me envolver, eu não tinha esse tipo de problema. Pois é, porque para o inferno você não era um problema. Para o inferno você era neutro, era passivo, para você estava tudo bem. Mas quando você entende quem você é, irmão, todo o inferno vai tentar se levantar para parar você. A boa notícia é que existe alguém que já levantou primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Então, para uma igreja nascer em Miami, coisas se levantaram contra isso. Para uma igreja nascer em Fort Lauderdale, coisas se levantaram contra isso. Para alguns milagres de Deus serem gerados nos próximos meses na tua casa, coisas vão se levantar contra isso. Eu preciso ter esse entendimento. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã?
Nem todos querem que eu desperte. Nem todos querem que eu desperte. A verdade é que as pessoas percebem quanto o gigante acorda, irmão. As pessoas percebem. O olhar é diferente. Você consegue ver chama nos olhos de quem está conectado com o seu propósito. Quem desperta não é mais refém das circunstâncias. Você não depende mais de aprovação de outros. Na verdade, você não está nem mais aí para a aprovação de outros. Você sabe quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. Então, despertar significa eu não sou mais refém de ninguém, porque eu já fui comprado, eu já tenho um dono. Deus é o meu dono, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele me fez, Ele me deu propósito, Ele vai cumprir o que prometeu. Então, eu não estou preocupado com o que pensam, porque a única opinião que para mim é importante é daquele que me fez. Verdade, você nunca mais vai se acostumar com nenhuma outra coisa além daquilo que você foi chamado para ser. É como apurar o paladar, irmão. Eu não sei se alguém já viveu isso, mas depois que o seu paladar é apurado, você nunca mais consegue aceitar qualquer coisa. Faz sentido? Depois que a gente come um queijo de verdade, qualquer coisa que diz que é queijo, mas não é queijo, parece plastificado, emborrachado. A gente amava aquilo. Até que um dia apresentam pra gente o que de fato é um queijo. Esse é o meu medo de experimentar café gourmetizado e começar a gostar. Eu prefiro bustelo, pilon, torra escura, bem forte e bem doce. Pastor, eu trouxe um da Colômbia, não quero. Pastor, eu trouxe, não quero, porque eu já vi pessoas que são tão viciadas com um bom café gourmetizado que elas medem a temperatura da água, a quantidade da água, o tempo que vai ficar. Falam, eu não quero isso pra mim. Eu quero poder continuar chegando na casa de alguém e falar, quer que passe um café? Quero. E eu não estou nem aí qual é o café que vai vir, desde que seja forte e muito doce. É verdade ou não? Você começa a conhecer o que é bom, você não quer voltar para aquilo que antes estava bom para você. Você quer um outro exemplo claro? Alguns agora vão até se emocionar quando lembrarem disso. Direção hidráulica. Você só dá valor à direção hidráulica, irmão, quando você tem o primeiro carro. Difícil é voltar a ter um agora que não tem direção. Faz sentido? Você estava feliz com o teu carro sem direção. Qual que era o único opcional dele? Trava elétrica. Aí você pega um carro com direção. Você fala, existe vida além da trava elétrica, irmão. Aí você dá o segundo update. Direção com câmbio automático. Você fala, peraí, dá para eu ir de um lugar para o outro sem passar marcha? Se eu esquecer de tirar o pé da embreagem, ele não vai morrer? Pois é. Aqui já tem uns 50 anos já que a galera está nessa. Eu comprei minha picape old school, ano 95, ela já tem direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado e retrovisor elétrico. Eu falei, uau, no Brasil isso ainda é um opcional vendido à parte. Mas por que aqui isso já faz parte há muito tempo? Porque depois que você conhece o que é bom, é difícil você querer aceitar qualquer realidade abaixo disso. Está comigo? Agora, eu só estou ilustrando com café, câmbio automático, direção hidráulica, para trazer você para um lugar. Assim é você quando desperta para o teu chamado. Não dá para viver como se fosse qualquer um, depois que você entende que você carrega a própria vida de Deus dentro de si. Você não está mais refém do lugar, você não está refém das circunstâncias, você não está refém de nada que é exterior, você não está refém de opinião de homens. Irmão, é muito bom despertar, porque pessoas bem resolvidas são pessoas que despertaram para a grandeza. Eu vou falar diante de Deus, eu estou num púlpito com muito temor com esse ambiente que a gente está aqui, tem sei lá quantas pessoas online porque tiraram aqui a referência para mim, mas eu queria falar diante de Deus uma verdade. Se a gente precisasse recomeçar, para mim é indiferente o lugar, o tempo, como, porque eu já entendi que tudo que eu vou viver não está ligado à geografia, ou ao tempo, ou à economia, mas está ligado a uma palavra. Deus me despertou para algo que é de interesse dele, então o próprio Deus é o maior interessado em fazer o que prometeu que faria. Então Deus pode começar algo no Peru, Deus pode começar algo em Miami, Deus pode começar algo em São Caetano do Sul. Por quê? Porque não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com aquilo que Deus prometeu para você. Você está comigo? Sabe alguém que entendeu isso? Abraão. Abraão entendeu que ele não era mais alguém que correria atrás de bênçãos, mas Deus tornou ele a própria bênção. A Bíblia diz que Abraão sai do lugar que ele estava, do meio da parentela dele, vai para um lugar que ele nem sabia qual era. E quando chega lá, ele prospera. A Bíblia diz que ele prospera tanto, a ponto de ter um problema. Quantos querem ter esse bom problema?
Qual que é o problema que você está tendo, Abraão? Cara, eu prosperei demais, não tenho onde guardar. Tem tanto rebanho que os meus pastores estão brigando com os pastores do meu sobrinho. Cara, não está dando. O que a gente faz? Vamos separar. Então Abraão fala para o sobrinho dele: escolhe o lugar que você quiser e eu vou para o outro. Aí ele olha de um lado o deserto e ele olha do outro os campos. Se a história você já sabe. Ele fala: eu quero ir para lá, tem campos, é florido, é frutífero. Abraão fala: tá bom. Porque Abraão entendeu que ele era a bênção. Nos campos eu vou prosperar, no deserto também. Na crise eu vou prosperar. No momento em que a economia está favorável, também. Em 2020 eu vou prosperar, em 2021 também. Quem despertou para a grandeza não é mais refém das circunstâncias. Irmão, eu queria tanto, de verdade, que isso se tornasse uma verdade para a gente tão inabalável, a ponto da gente não ficar mais olhando para o dia para saber como que vai ser. Como que vai ser? Não, a previsão é que esse ano vai ser chuvoso, então a gente já diminui expectativas. Não, irmão, a gente não deve se mover por uma previsão quando se tem uma palavra. Eu não dependo de previsões, eu tenho uma palavra. Se pessoas dissessem: Miami é o lugar com a menor probabilidade de algo acontecer, tudo bem, Deus me deu uma palavra. E se não for aqui, Deus vai usar aqui para tocar onde for, mas algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Irmão, toda pessoa que recebeu uma palavra de Deus, despertou para a grandeza, não consegue mais voltar a ser quem era. E essa é a crise de muita gente que vem para cá para passar meses e acaba estabelecendo uma história. Por quê? Porque você já começou a construir algo novo. Você não aceita a possibilidade de voltar para onde você estava. Alguém já viveu essa experiência? Você recebeu um primo que veio visitar por um mês, ele acabou estendendo 6, daqui a pouco quando você vai ver, seu primo tem um business e ele mudou a história dele. Por quê? Porque ele entendeu que existe algo além do bairro que ele conhecia. A gente não pode ter uma fé bairrista em achar que Deus vai fazer na medida daquilo que eu conheço. Deus, o Deus ilimitado que criou todas as coisas, continua pronto para fazer de forma sobrenatural, superabundante, ilimitada. O que vai definir aquilo que eu vou viver em Deus não é o quanto Deus pode fazer, mas é o quanto eu estou disponível para que Ele faça. Eu posso pregar essa mensagem por 20 anos e ainda assim talvez só 20% de quem ouve vai despertar para isso. São muitas camadas de sofismas e pensamentos e eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar pensando: ele está falando sobre grandeza porque ele quer levar a gente para algum lugar. Eu falei sobre isso em Fort Lauderdale. Eu falei: eu estou pregando sobre grandeza, 10% de quem está aqui vai achar que eu vou levantar alguma oferta extravagante no final do culto. Sabe por que você pensa isso? Porque a grandeza ainda é assustador para você. Eu não estou despertando você porque eu preciso que você faça algo. Eu estou despertando você porque você precisa fazer algo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Sem mim, está lá em João 15. Deixa eu pegar essa passagem aqui, ó. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra está dizendo que sem Deus você não pode fazer coisa alguma. Declara comigo, em nome de Jesus, só para parecer um pouco mais interativo. Diga: sem Deus eu não posso fazer coisa alguma. Agora entende isso, irmão. Todas as vezes que a palavra estabelece um princípio, o contrário dela é um contraponto que também foi estabelecido. Então, se a Bíblia diz que sem Deus eu não posso fazer coisa alguma, a Bíblia também está dizendo que com Ele eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu queria tanto pregar hoje. Eu queria só 10 pessoas que quisessem ouvir hoje. Eu só queria 10 pessoas que quisessem ouvir uma palavra hoje. A palavra está dizendo: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Agora aí comigo, irmão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se envolver na construção de algo que vai além de você. Você precisa se consumir por algo que vai além de você. Irmão, você precisa despertar para a grandeza. Tem uma história que eu sou apaixonado, eu acho que eu nunca falei sobre isso, sobre a história de Esther. A história de Esther ela é impressionante. Se o teclado puder subir, só para parecer que está um pouco mais espiritual, me ajuda aí, Vaso, que hoje está difícil. A história de Esther é interessante. Talvez eu nunca tenha pregado sobre ela, porque é o nome da minha sogra. Às vezes a gente evita misturar um pouco as coisas. Estou brincando. Mas é sério. A história de Esther é interessante. Esther foi levantada por Deus para chegar até o palácio. Então,
tem uma crise, eu vou resumir bastante. Tem uma crise, os judeus vão ser perseguidos e o rei deu uma ordem para que todos eles fossem aniquilados. Então, no meio de uma festa, de um banquete, o rei convoca a rainha para dançar para os convidados. E ela não vai, a rainha Vasti não vai. Então os conselheiros do rei começam a falar para ele: olha, se essa história se espalhar, vai dar ruim, porque vai todo mundo saber que o rei chamou sua esposa e ela não veio. E aí a gente vai chamar as nossas esposas e elas não vão vir. Eles já estavam prevendo o que aconteceria alguns séculos depois, ok? Bem baixinho, por favor, irmão. Aí ele falou: vai dar ruim. O que vocês acham que eu devo fazer? Você deve remover ela da realeza e você deve chamar uma nova rainha. E assim ele fez. Destituiu Vasti e fez uma convocação. Ele falou: gente, é o seguinte, eu estou em busca de uma nova rainha, então todas as virgens e formosas do reino estão sendo convocadas para essa audição do The Voice lá. E aí elas foram, várias mulheres de lugares distantes foram convocadas, e aí levaram Esther. Esther era linda, mas ela não estava lá só por causa da beleza, ela estava lá porque Deus tinha um propósito para utilizar Esther. E eu quero que você pegue essa chave, olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Deus então pega Esther e coloca ela no meio dos príncipes. Deus pega Esther e coloca ela no meio da realeza. Deus pega Esther, alguém que era completamente improvável, desconhecida, alguém que não estava nos planos, e coloca ela no meio do centro da construção da história. Deus coloca uma coroa sobre ela e ela agora se torna rainha sobre todo aquele povo. Você está comigo, né? Diga amém. E aí o que acontece é o seguinte: a fúria do rei sobre os judeus está tão grande que ele dá uma liberação. Pode aniquilar qualquer judeu em qualquer lugar que eu tenha autoridade. Só que Esther era um deles. Esther fazia parte desse povo. Então, existe uma passagem que está lá em Esther 4:14, que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz assim: Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, do seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Tem dois princípios claros aqui. Primeira coisa que Deus está falando claramente é: se você não aceitar ser usada para aquilo que eu quero que você seja, eu vou usar outro, mas a sua história vai ser apagada. O que Deus está deixando claro é o seguinte: se não for você, vai ser alguém, mas eu não vou deixar de fazer o que eu declarei que faria. Você vai deixar de participar daquilo que eu já estou fazendo? Irmão, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha a palavra de Deus para Esther: ei, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de alguma forma para os judeus, mas a sua família não vai fazer parte disso. Segundo princípio que eu acho incrível nessa passagem é quando Deus logo em seguida diz: quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição que está. Sabe, irmão, eu acredito de verdade que foi para um tempo como esse que Deus colocou cada um aqui onde está. E a gente precisa entender que se Deus não puder contar com a nossa casa, Ele vai contar com a casa de alguém, mas não vai deixar de fazer no sul da Flórida e nas nações o que Ele declarou que faria. Quando eu entendo isso, obrigado, vocês são demais. Quando eu entendo isso, eu começo a ter um pouco mais de temor em relação ao que Deus está fazendo e a necessidade de participar disso. Porque para quem não despertou para isso, a gente acha o seguinte: eu estou fazendo um favor em, de alguma forma, contribuir com o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo um favor quando eu chego uma hora mais cedo para servir como voluntário. Eu estou fazendo um favor quando eu pego um valor menor do que o tipe do almoço e oferto. Eu estou fazendo um favor quando eu venho 2 cultos na semana. Irmão, eu sou muito crente, eu venho 2 vezes na semana para o culto. Você percebe que quem não despertou para a grandeza acha que está fazendo favor, quando na verdade ainda não entendeu que Deus está contando com você para liberar favor. Entende isso, irmão? Alguém vai pegar essa chave e vai mudar a história de alguém. Se alguém for despertado aqui, eu estou feliz. Pega essa chave. Eu dormi 3 horas e meia de ontem para hoje. Eu estou bem cansado. Eu estou dando o meu melhor. E talvez esse seja um dos cultos em que eu estou sentindo a maior resistência para conseguir fluir. Eu aprendi isso ao longo do ministério. Quanto mais fome, mais orgânico é o fluir. Hoje parece que eu estou querendo empurrar para alguns aqui algo que você deveria estar desejando beber. Mas a questão é: eu estou dando o meu melhor, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. Eu me preparei o máximo que eu podia. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um canal de favor.
Se Deus me colocar na Tailândia, eu creio, Deus estabeleceu uma fonte de favor sobre a Tailândia. Se Deus me colocar em Miami, Deus estabeleceu uma fonte de favor em Miami. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo, eu me tornei um canal não tem vontades, o canal não tem liberdades, um canal é só utilizado, é uma ferramenta. Você quando vai usar uma ferramenta, não pergunta para ela o que ela quer fazer. Você simplesmente pega ela e faz o que você precisa ser feito. Você não pega o teu telefone e fala, e aí, como é que você está hoje? Dá para a gente fazer umas ligações? Não, isso é quem ele é, isso é quem você é. Então em algum momento eu entendi, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus me colocou onde Ele me colocou. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus chamou a minha casa para participar de um mover apostólico. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus tirou a gente de um lugar e trouxe para outro completamente improvável. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus está dando para a Cecília o inglês, está dando para o Benício a nacionalidade, porque Ele vai usar como príncipes. E eles têm que entender, você não veio para cá só para poder passear na Disney. Não, filha, Deus te trouxe para cá como Esther. Ele está adornando você, preparando você. E no tempo certo, se você se calar, Deus vai usar a casa do lado. Mas quem sabe, Cecília, não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe para cá. A gente tem que ter esse entendimento, irmão, de que Deus transiciona pessoas, Deus transiciona realidades, Deus move. E não é só para que a gente usufrua. E é isso que eu quero que você entenda. Pega essa chave. Esther comia o que existia de melhor, vestia o que existia de melhor, morava no lugar com o que existia de melhor. Quando a gente lê o livro de Esther desde o início, você percebe que o palácio era algo que nos dias de hoje talvez a gente não tenha nada nem para comparar. Irmão, todos os tipos de mármores eram utilizados em diferentes ambientes do palácio. As colunas eram feitas pelos artistas mais habilidosos do palácio. As camas do rei para os seus convidados eram feitas em ouro e prata. A Bíblia diz no início do livro de Esther que eles fizeram uma festa para celebrar a grandeza do seu reinado, e foi 180 dias, se eu não me engano, 185 dias seguidos sem parar de festa. O rei convocou todo o povo, do maior ao menor, e por 5 dias, comida liberada e o melhor vinho do rei para todos eles. Então entende isso, ela estava usufruindo do que existia de melhor na terra. Mas ela estava lá com um propósito. Você não pegou, você vai pegar. Deus já te colocou no lugar em que você pode usufruir do que existe de melhor da terra. Mas Ele te colocou aqui com um propósito. Então se Esther está lá e ela só pensa, como eu sou favorecida. Deus me colocou no melhor lugar, para comer a melhor comida, para dormir na melhor cama. Obrigado, Deus, porque você me ama demais. Não, filha, não tem a ver só com você, mas tem a ver comigo em você. Então eu te coloquei entre os príncipes para você ser um canal de favor entre os pobres. Eu te coloquei entre reis para você ser um canal de favor entre o teu povo. Porque se você se calar, certamente o socorro virá através de alguém, mas a tua família não vai fazer parte disso. Irmão, eu quero finalizar essa mensagem quase como uma convocação. Olha para mim, em nome de Jesus. Se a gente se calar, Deus vai usar alguém. Se o Brasil que está na América se calar, Deus vai usar o Haiti, Deus vai usar, sei lá, a Eslovênia, Eslováquia, ou qualquer outro lugar. Se a tua família em Miami se calar, Deus vai usar outras famílias. Porque Deus não precisa de você. Ele tem prazer em fazer com você. É uma relação de aliança, não de necessidade. Deus precisa do André? Não, tem pessoas melhores do que o André, mais apaixonadas do que o André, mais preparadas do que o André. Mas Ele tem prazer de alguma forma em fazer com o André. Então, nesse tempo, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero ter prazer de fazer com Ele. Por quê? Porque Ele nos chamou para um tempo como esse. Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te chamou para cá. Você se tornou um empresário, você tem funcionários, você tem um business. A minha pergunta é, de que forma o que Deus te deu tem sido um canal de favor para aquilo que Deus quer fazer? Você percebe isso? Você está comigo aqui? Então essa vai ser a minha mensagem até o último dia nesse lugar. Brasil, desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Você não veio para cá para limpar a casa de gringo. A gente pode até limpar, mas não é só para isso que você está aqui. Você não veio para cá só para conseguir ter conforto. Isso Deus vai te dar, mas existe mais do que isso. Existe mais do que isso. Você está comigo? Sabe, eu tenho sonhado algo nesses últimos dias. Eu tenho sonhado de que forma a gente consegue internacionalizar a mensagem.
que Deus tem dado? De que forma a gente consegue tocar a América Latina? De que forma a gente consegue fazer com que americanos ouçam na sua liga nativa? De que forma a gente consegue transbordar? Porque quando Deus começa a fazer algo, eu creio que existe um transbordo de Deus que vai além daquilo que a gente já viu, já experimentou. Então você percebe que no início, há 2 anos atrás, a preocupação era como a gente consegue alugar uma sala que cabe 50 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue alugar um auditório que caiba 200 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue ter um sistema de transmitir a mensagem para tocar milhares de pessoas. Agora a preocupação é como a gente consegue criar um sistema de mobile church para tocar a costa do estado. A nova preocupação já é como a gente consegue internacionalizar a mensagem para que ela seja ouvida em outras línguas e esse mover apostólico não seja só daqui tocando as nações, mas das nações vindo para cá. Então o que eu estou compartilhando são 2 anos de ministério de pessoas completamente improváveis, do cara que está no som até o cara que está no púlpito. Cada um de nós somos completamente improváveis, somos improváveis. O nosso streaming é liderado por uma pessoa que a formação dela é mecânico de kart, liderando um streaming que toca 8 mil pessoas, 7 mil pessoas nas nações. Por quê? Porque nós entendemos que a grandeza não tem a ver com quem somos, mas o que habita em nós. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para esse lugar? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Quantos pastores adormecidos aqui vieram para cá e se esqueceram que tem um chamado? Irmão, o teu chamado antecede a tua realidade hoje. Você não foi pastor, você é pastor, você só precisa despertar. Você não está aqui, irmão, para conquistar coisas. Você está aqui para fazer história com Deus. E Ele vai te dar como despojo de guerra aquilo que até aqui você se esforçava para conquistar. Você está comigo? Você não acredita nisso? 30% de quem está aqui não acredita nisso. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Sabe, essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples, permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família? Então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz, olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou, pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura. Cara, isso é muito poderoso, isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe, isso é uma ilusão. E ele falou, pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala, tá tudo dando errado, tá tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala, existe alguém que precisa de cura, derrama uma palavra de vida essa noite, derrama aquilo que eu derramei sobre você, renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo, anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada.
Aquele cego que gritou: ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, e ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo: não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu o milagre, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado, porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando: ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá, completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala: ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim: porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma. Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura. Teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim: você está rindo? Sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver. Agora tem negócio do permit, a gente vai resolver. Agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes. Eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião. Aí daqui a pouco chega a notícia: olha, cortaram a luz da igreja. Eu falei: sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz: a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí, foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei: irmão, o eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala: mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu estou com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei: vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite. O teu casamento não se resume a uma briga. Os teus filhos não se resumem a um tropeço. A tua empresa não se resume a um momento difícil. A tua promessa não se resume a um pecado. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala: isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando: não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo, diga: na minha casa, diga: está disponível poder de ressurreição. Diga: não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso, em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso, parece um pouco forte,
Mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você. O inferno odeia sua família. O inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, tem que fazer... Vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo, Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Eu estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada... Alguém me manda mensagem. O louvor me ajuda aí. Do nada, alguém manda mensagem. É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu estou lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui: pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você. Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro, distante de casa, que nunca foram lidas, estão abertas nesse salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele mais forte. No meu coração, eu declaro que cada palavra que sai da minha boca nessa noite, ela será revestida de unção, a unção que despedaça todo jugo. E haverá manifestação da Tua glória sobre esse lugar. Deus, que quando nós declararmos a Tua palavra, cadeias cairão por terra, correntes cairão por terra, haverá em nome de Jesus transformação. Se algumas pessoas aqui estavam em estado de morte, nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus que voltem à vida hoje. Se pessoas aqui estavam desanimadas, andando de qualquer forma, sem entender o chamado que tem, eu declaro em nome de Jesus, chamado sendo
Nessa noite, eu declaro que o meu coração, a minha mente e o meu espírito estão completamente abertos para o poder da tua palavra. Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou animado para essa noite, meu irmão. Hoje é noite de salvação na casa de Deus. Hoje é noite de despertamento na casa de Deus, amém? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, é bem fácil você achar. É mais fácil talvez se você achar Mateus, é o livro antes dele. Malaquias, capítulo 3. Aleluia. Sabe, amanhã é segunda-feira. Para muitos de nós, talvez hoje sejam as últimas horas que a gente tem de descanso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que, por mais que você possa estar cansado, ou por mais que você possa estar, sei lá, preocupado com as coisas que você precisa resolver amanhã, eu quero te convidar a ter alguns minutos em que nada além da palavra de Deus esteja no teu coração. Nada. É poderosa. Malaquias 3:1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar hoje um pouco sobre o povo que foi liberto do cativo no Egito. Diminui só um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Eu quero falar rapidinho com vocês sobre o tabernáculo de Moisés. Sabe, o povo ele foi liberto do cativeiro. E aí Deus ele dá uma direção clara para Moisés. Ele diz o seguinte: Moisés, eu quero que você estabeleça um tabernáculo no meio do meu povo. E aí Deus começa a dar uma direção clara para Moisés sobre como seria o tabernáculo, quais seriam os ambientes do tabernáculo, como seria cada elemento dentro do tabernáculo, quais seriam as funções, como os sacerdotes poderiam participar daquilo que Deus faria no tabernáculo. E ele vai dando cada uma das instruções a Moisés. E existe algo interessante, porque quando Deus faz um pedido a Moisés que ele estabeleça um tabernáculo, o desejo de Deus é que no meio do povo dele houvesse a presença manifesta da sua glória. Se você analisar todas as vezes em que Deus trabalha, todas as vezes em que Deus agiu de alguma forma, em todas elas, o objetivo de Deus era manifestar a sua glória no meio do povo. Foi sempre assim. E para aquele povo não foi diferente. Em Êxodo 25, versículo 8, ele diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Meu irmão, o tabernáculo, ele tinha uma divisão. Existia um véu que dava acesso à última sala, ao último ambiente. E esse ambiente era chamado Santo dos Santos. Quantos aqui já ouviram falar sobre o tabernáculo de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver? Essa mensagem fala do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Na verdade, tudo que foi falado na Antiga Aliança e no Antigo Testamento declarava aquilo que estava por vir através da Nova Aliança. Então, por isso é importante a gente entender algumas coisas que se revelam no Antigo Testamento, porque elas trazem sentidos a coisas que se manifestam no Novo Testamento, amém? Então, no Santo dos Santos havia apenas uma coisa, e era a Arca da Aliança. Lá na Arca da Aliança, Deus ele começou a dar a direção sobre como ele queria que fosse. Olha, eu quero que tenha esse tamanho, eu quero que tenha essa dimensão. E você vai colocar dentro dessa arca 3 elementos. Esses elementos são a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. E por que Deus colocou exatamente esses 3 elementos? Quando Deus institui Arão como sacerdote, como sumo sacerdote sobre aquele povo, ele pega uma vara seca, e olha só que coisa sobrenatural. Aquela vara de Arão, por mais que fosse seca e não tivesse vida, ela produzia frutos e folhas, porque aquilo era uma representação do poder de Deus. Quantos creem que Deus faz coisas sobrenaturais além do nosso entendimento? Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Olha, na arca da minha aliança
aliança, eu quero demonstrar para vocês que há poder em Deus. Através das tábuas da lei, Deus demonstrava que há poder na palavra de Deus. As tábuas significavam, simbolizavam a palavra de Deus. E através do maná, pastor, ele demonstrava que há provisão de Deus. E o que eu quero que você entenda é que existia um propósito em Deus exigir que o tabernáculo ficasse no meio do povo, porque uma vez por ano o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele apresentava o sacrifício para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. E se aquele sacrifício fosse aceito, Deus se manifestava. Deus se manifestava no Santo dos Santos dentro da Arca da Aliança. Eu quero compartilhar com vocês algo hoje que para mim foi impressionante, impactante. Eu sempre me perguntava por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero revelar para vocês hoje o segredo de Davi. Quantos aqui querem saber qual é o segredo de Davi? Quantos aqui desejam o teu coração como o coração de Deus? Aleluia. Acompanhe comigo então, Êxodo 29, 44 até o versículo 46. Êxodo 29 diz assim: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e o consagrarei também a Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas, e eu serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Sabe o que é interessante? A gente começa a ver o propósito de Deus para estabelecer o tabernáculo, e você percebe que Deus libertou o povo do Egito porque Deus queria ter relacionamento com ele. Através da cruz de Cristo nós vemos a mesma coisa se manifestando. Deus nos libertou do pecado, mas não foi apenas para que fôssemos livres, mas o desejo de Deus é que tenhamos relacionamento com ele. Em todo momento, quando Deus liberta o povo, Deus anseia para que haja relacionamento. E é interessante porque Deus ele queria estar perto do seu povo. Só que existia sobre aquele povo uma promessa. E a promessa é a seguinte: diga comigo assim: quando Deus está no centro, coisas sobrenaturais acontecem. A presença manifesta de Deus no meio do povo tornava aquele povo indestrutível. A presença manifesta de Deus no meio daquele povo tornava aquele povo invencível. E aí acontece algo que o nosso irmão aqui durante o louvor ministrou, que muitas vezes a gente se perde meio a isso. É quando há promessa, ela transforma o nosso caráter. O povo ficou tão acostumado com a segurança de que Deus nos protegeria de todas as coisas. Aquele povo ficou tão acostumado com o fato de que Deus abençoaria eles em tudo, que eles começaram a descansar demais das promessas de Deus e começaram a deixar de lado o relacionamento com Deus. Você sabe por que alguns sonhos que a gente tem, eles não se realizam? Porque se os seus sonhos te afastam de Deus, Deus nunca vai realizá-los. Meu irmão, se aquilo que você sonha consome você, te afasta de Deus, Ele nunca vai realizar, porque o maior desejo de Deus é ter você perto. E aquele povo então começa a se afastar de Deus, e aquele povo então começa a colocar outros costumes, e aquele povo começa a se sentir seguro demais e ausente demais de Deus. E aí acontece algo incrível: aquele povo que havia sido liberto volta ao cativeiro. E aí você talvez me pergunte assim: o que isso tem a ver com Davi? Sabe, eu estava analisando a pesca maravilhosa, o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Eu fiquei impressionado. Jesus ele acaba de ministrar e ele chega até Pedro e ele diz assim: Pedro, vá até o meio do rio e lance as redes. Quantos aqui conhecem essa passagem? Está lá em Mateus. A Bíblia falou, está lá em Lucas 5. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu então à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou então num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e do barco ele ensinava o povo. E
tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, então lance as redes para a pesca. Simão então responde: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro chega para ele e fala assim: mestre, a gente está a noite inteira pescando, tentando pescar alguma coisa, a gente não conseguiu nada. A gente está exausto, a gente já lançou as redes várias vezes. A gente já estava lavando as redes, na verdade, mas já que o Senhor declarou essa palavra, sobre essa palavra eu lanço as minhas redes. E aí algo sobrenatural acontece. Logo em seguida diz assim: quando fizeram, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Até aí tudo certo, amém? Você já cansou de ouvir isso? Desde que você se converteu, talvez um dos primeiros livros que você leu foi esse. Essa história está todo mundo cansado de ouvir, mas existe algo interessante demais que vai se desdobrar no próximo versículo. É quando Jesus chega para Simão e diz: não tenha medo, porque de agora em diante você será um pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção, que louco isso. Comecei a analisar, e talvez aquela pesca tenha sido a maior pesca que Pedro e os seus companheiros já tenham feito em toda a sua história. Quando Jesus dá uma ordem para que ele lance as redes, veio uma quantidade tão grande de peixe, meu irmão, que o barco deles quase afundou. E talvez muitos de nós, quando isso acontece, o que a gente faria é o seguinte: Jesus, isso é maravilhoso. Você quer ser meu sócio na indústria de pesca? Eu te dou 10%, você continua abençoando o que eu faço. Você precisa entender o poder dessa palavra, meu irmão. Muitos de nós, quando somos abençoados, ao invés de desejarmos largar tudo para correr atrás do Deus que tem a bênção, nós falamos assim: peraí, ele só declarou uma palavra e a bênção se manifestou sobre a minha casa. Ele só declarou uma palavra e a bênção se manifestou sobre os meus negócios. Então peraí, eu quero a bênção que você pode me dar. Talvez muitos de nós ouvimos tanto falar da prosperidade, das bênçãos que Deus pode nos dar. A gente tem ouvido tantas mensagens que colocam o homem no centro de tudo. E Deus vai fazer, e Deus vai te dar, e Deus vai prover. E realmente Ele vai. Só que muito maior do que as bênçãos que Ele vai te dar é a oportunidade de ter relacionamento com Ele. Você precisa entender o poder dessa palavra. Meu irmão, talvez eu e você, Lucas, sinceramente, no início da minha conversão, eu estava tão apaixonado pelas bênçãos de Deus, que se acontecesse isso comigo, eu falaria assim: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Você quer ser meu sócio na indústria de pesca? Eu te dou 10% de tudo que a gente fizer. Você não precisa fazer nada. E eu consigo imaginar, meu irmão, tão carnal que eu era e tão apaixonado pelas bênçãos de Deus, sem conhecer o Deus da bênção. Eu acho que eu deixaria Jesus sentado no banco e eu falaria assim: não preocupar com nada. É só na hora que eu for lançar as redes, você declara uma palavra e a gente pesca, ok? Eu só preciso da tua liberação para prosperar. Não preciso conhecer você. Não preciso de tempo com você. Muitos de nós, meu irmão, temos tratado o Evangelho de Cristo dessa forma. Desejamos as bênçãos de Deus, mas sequer conhecemos o Deus da bênção. E com aquele povo não foi diferente. Eu estou indo lá para o Novo Testamento para você entender que isso se estabelece em toda a história. Só que Pedro, ele fez diferente. Pedro, ele ficou tão maravilhado com aquilo que Deus fez, que ele falou: não, peraí, essa pesca, se comparada ao poder que há nele, e nada é a mesma coisa. Depois de ter tido a maior pesca da sua história, a palavra de Deus diz que Pedro coloca o barco de novo na terra, abre mão daquela pescaria, abre mão da sua indústria de pesca, abre mão de tudo que ele tinha e vai atrás do mestre. Pedro entendeu que não existia nada mais importante do que caminhar com aquele homem. Quanto poder existia nele, quanta unção existia naquele homem. Sabe, é interessante eu ouvir algo, uma analogia, que o povo caminhava debaixo do deserto, debaixo da glória de Deus, amém?
E Deus se manifestava como nuvem durante o dia para que o povo não torrasse naquele sol. E Deus se manifestava como coluna de fogo à noite para que eles não morressem de frio. E aí o pregador estava fazendo uma analogia e falou assim: meu irmão, às vezes a gente está atrás da direção de Deus, a nuvem para, e passa uma semana, ela continua no mesmo lugar, passa 2 semanas, ela continua no mesmo lugar, e depois de um mês a gente fala assim: quer saber? Vamos armar as tendas aí, porque pelo jeito a gente não vai sair daqui. E aí passam 3 meses e você fala: olha, vamos melhorar as nossas tendas, porque a gente já está aqui há tanto tempo. E você começa a equipar as suas tendas, você começa a estruturar as suas tendas. E sabe o que acontece? Quando a nuvem começa a andar, você olha para tudo que você criou ao teu redor e você fala assim: pode ir. Já tem estrutura demais aqui para que eu deixe isso tudo para trás. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles foram tão abençoados por Deus que eles passaram a não se preocupar mais com a direção de Deus. Já estava tudo certo. E eu não quero chegar para você nessa noite e pregar o Evangelho que diz que você já recebeu tudo e de fato pela cruz já está disponível. E dizer que em Cristo você pode todas as coisas, porque de fato em Cristo você pode. Mas eu quero te dizer que existe muito mais do que ser abençoado por Deus. Existe uma promessa de que você agora não é mais servo, mas agora você é filho. Existe uma notícia que pode levar mais alguém do que agora ser filho de Deus. Quando eu recebi essa notícia, eu entendi que muito mais do que ser abençoado, eu poderia agora ser chamado de filho. Para mim tudo mudou. Os livros que eu lia não faziam mais sentido, as pregações que eu ouvia não faziam mais sentido, porque me apaixonei por aquele que me libertou. Todo filho que conhece de fato o seu pai é apaixonado por ele. Não existe nada melhor do que estar perto do pai. Sabe o que é engraçado? Toda vez que eu chego em casa, todas as vezes, sem exceção, Cecília vem correndo e fala: papai, o que você trouxe? Todas as vezes. Eu que a gente chegou a conversar em off e falou: amor, o que a gente vai fazer? Eu estou com medo de ir, daqui a pouco ela só se alegrar quando a gente chegar com o presente. E agora a gente chega e fala: filho, hoje papai não trouxe nada. Para ela está tudo certo, porque eu cheguei em casa. Eu quero te dizer o seguinte: mesmo que algumas coisas não se realizaram ainda, existe algo que deve legar ao teu coração, que é a certeza de que Deus te ama. Deus te ama. Ele quer ter um relacionamento contigo. É tão secundário diante do amor de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que coloca Jesus no centro dela, muito mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Eu quero dizer que Deus é um Deus de relacionamento. Enquanto Ele estava no meio daquele povo, eles eram invencíveis e nada podia destruí-los. Mas a única coisa que podia destruir aquele povo é se eles corrompessem a sua adoração. Você sabe que a única coisa que faz com que os filhos de Deus se percam é quando a gente corrompe a nossa adoração. É quando a gente muda o foco, que a gente tira o foco de Jesus e começa a desejar outras coisas. Mas esse foi o segredo de Davi, e é isso que eu quero incendiar o teu coração nessa noite. Sabe, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas acreditam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia com facilidade. Isso não é verdade. Ele se arrependia com facilidade, de fato. Mas outras pessoas na Bíblia também, isso não diferenciava Davi. Não foi isso que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não havia nem pecado ainda com Betseba. Então, o que de fato torna Davi um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que o grande segredo de Davi é revelado no Salmo 132, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra comigo, por favor, no Salmo 132, versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Presta atenção. Davi, quando esse salmo fala a respeito de Davi, eu quero que você entenda o contexto em que ele estava vivendo. Saul era rei, e Saul tinha ciúme de Davi, porque havia no coração de Saul uma preocupação de que Davi pudesse assumir o trono dele.
Então, só para você entender, nesse momento Saul está correndo atrás de Davi no deserto. Nesse momento, Davi está sendo perseguido por Saul e pelo exército no meio do deserto. E você sabe qual é a preocupação de Saul? O trono. Saul só estava preocupado em não perder o trono. Mas aqui a gente consegue entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque enquanto Saul estava preocupado em perder o trono, a única preocupação de Davi era trazer de volta a presença manifesta de Deus para o meio do povo. A arca havia se perdido e a presença manifesta de Deus já não estava mais no meio do povo. E aí olha só o que diz no Salmo 132: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Olha só o que Davi fez. Davi declarou assim: Senhor, eu não entrarei mais na minha tenda, e eu não me deitarei no meu leito, e eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, e nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar seguro para o Senhor e uma habitação para o poderoso de Jacó. Imagina Deus olhando isso do alto, e ele olha para o coração de Saul, e a única preocupação do rei é de não perder o trono. E aí ele olha em seguida para o coração de Davi sendo perseguido, e a única preocupação de Davi e Samuca é de que a presença manifesta de Deus retorne para o centro do povo. Davi disse assim: Senhor, eu te faço uma promessa, eu não entro mais na minha tenda, eu não durmo mais, os meus olhos não se fecharão, eu não fecharei minhas pálpebras, até que a sua arca retornar até o centro do povo, porque eu desejo a manifestação real da sua glória no meio do povo. E o resto da história você já sabe. Deus levanta Davi como rei, ele traz a arca de volta, e a presença manifesta de Deus retorna para onde nunca deveria ter saído. E talvez você me pergunte assim: André, essa pregação está muito legal, mas o que isso tem a ver com... Irmão, a partir da nova aliança, o tabernáculo agora é você, o Santo dos Santos é o teu coração. E muito mais preocupado você tem que estar, não com o trono ou com as coisas que te cercam, mas que haja sempre a presença manifesta do Deus vivo dentro da tua arca. De que adianta, meu irmão, ser considerado tabernáculo, mas se você está vazio? Sabe, o tabernáculo ele era uma grande tenda. Tenta imaginar comigo, você olhando de longe, era uma tenda enorme. Deixa eu te falar uma coisa. Uma tenda, um tabernáculo sem uma arca, facilmente pode ser confundido com um circo. Deus espera muito mais de nós do que uma tenda vazia, mas Deus espera olhar para o nosso coração e que haja sempre a presença manifesta da glória dele. Eu sou o tabernáculo e eu desejo sempre a presença manifesta da glória de Deus, porque eu entendo que nada faz sentido se não for por isso. Aleluia! Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado em restaurar a presença de Deus. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Olha que interessante, eu estava meditando sobre a onipresença de Deus. Quantos aqui creem que Deus é onipresente? E o que significa a onipresença? Nós cremos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? Mas o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo não significa que Ele se manifeste em todos os lugares. Deus está sobre a tua casa, Deus está no teu negócio, Deus está na tua família, mas não significa que Ele se manifeste lá. Porque tem que haver um altar de adoração para que Ele se revele. Sabe, eu tenho algo com Deus muito sensível, muito especial. Eu fiz uma declaração e eu falei o seguinte: Pai, eu jamais quero usar a Tua palavra para iludir pessoas com promessas que elas não vão viver. Então eu quero declarar em nome de Jesus que cada promessa que Deus fez através da Sua palavra, ela é real e vai se manifestar, desde que haja a presença manifesta da glória dele sobre a tua vida. Você deseja transformação na tua família? Meu irmão, comece então a altar de adoração e clame para que a presença real dele se manifeste. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Já está disponível, então clama: Senhor, enche esse coração, enche, Senhor, o meu santuário com a tua presença,
porque não me importa o trono, não me importa as coisas que me cercam, mas eu não vou dormir enquanto o Senhor não se revelar a mim. Eu não vou descansar enquanto a sua presença não for real na minha casa. E é por isso que Deus nos chama como sacerdócio santo. Nós somos um povo escolhido por Ele, separado. Você é diferente porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus e Ele quer se manifestar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fluir através de você. Aleluia. Eu quero finalizar essa mensagem falando sobre como tudo isso foi possível. Como a gente de pecador e servo do pecado passou agora a ser filho e morada de Deus. Foi por causa da morte de um homem, todas as coisas foram transformadas. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, eu quero dizer que hoje a manifestação do poder dele está disponível para você. Meu irmão, aquele povo, para pensar na profundidade do acesso que você tem hoje à glória de Deus. Aquele povo aguardou para que um único homem entrasse no Santo dos Santos e tivesse contato com a glória de Deus. A gente está tão cercado de bênçãos de Deus e de frutos da nova aliança que a gente esquece da onde a gente veio. Presta atenção, 1 ano aguardando para que um homem entrasse diante da glória de Deus. E aí, através da nova aliança, Deus rasga o véu do templo e diz o seguinte: filho, a glória que antes só podia se manifestar para um homem durante um dia do ano, eu quero manifestar sobre a tua vida durante todo o tempo. Aquilo que antes era apenas disponível para o sacerdote, meu irmão, agora é disponível para mim e para você, quando você quiser. Quantos aqui querem manifestar a glória de Deus? Quantos aqui querem ser não só uma casa, mas uma casa onde Deus habita, se move, flui, se manifesta? Aleluia! Então acompanhe comigo Mateus 27, versículo 27. Diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, e tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles cuspiram nele, tiraram-lhe a vara e batiam nele na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-no com as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. E ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. E chegaram então a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. E depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam ali. E por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele, que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. E então 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, filhos de Deus. O povo dizia: Jesus, você não declarou que você destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, por que você então não sai dessa cruz? Meu irmão, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Quando Jesus declarou isso é porque quando Jesus morreu, o templo foi destruído, mas em 3 dias ele foi reconstruído, porque ao 3º dia ele venceu a morte, o pecado, e ele ressuscitou. O tempo que Jesus se refere a ele mesmo. Eu quero dizer, nós morremos com Cristo para que com ele também sejamos ressuscitados. E se você com ele ressuscitou, agora você é um templo novo e você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te pedir em nome de Jesus. Eu vim aqui para gerar no teu coração uma insatisfação. Se você tem experimentado da presença de Deus, que você saia daqui hoje querendo ainda mais, porque um alto preço foi pago para que você tivesse acesso a Ele. Aleluia! Que a certeza de que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas não venham anestesiar o nosso coração. Que a certeza de que os frutos da graça não venham tirar o nosso foco. De que Jesus ainda é a melhor esperança que nós temos.
Você quer uma palavra de vitória nessa noite? Eu quero declarar que a tua vitória, ela não vai chegar, ela já chegou e ela se chama Jesus. A tua vitória se chama Jesus, aquele que tirou você do reino das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aleluia. No versículo 41, a palavra diz assim: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ao rei de Israel: desça então agora da sua cruz e nós creremos nele. E ele confiou em Deus, que Deus o salvou, e se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixe-nos e vejamos então se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Eu finalizo essa mensagem dizendo que naquele momento em que o véu do templo se rasgou, no reino do Espírito, Deus disse o seguinte: inferno, pecado e morte, não há nada mais que me separe da minha criação. Porque aquilo que antes era separado pelo véu, e aquilo que antes era limitado ao Santo dos Santos, agora pela morte do meu filho nessa cruz, eu disponibilizo para todo aquele que nele crê. Por isso eu quero essa noite declarar que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Não há mais separação entre eu e ele, não há mais separação entre a sua casa e a glória dele. E se você deseja a glória de Deus, você não precisa aceitá-la. Aleluia. Você só precisa aceitá-lo, meu irmão. Há 9 anos atrás eu entendi essa verdade. Eu abri o meu coração e eu aceitei aquilo que para mim já estava disponível desde o ventre da minha mãe. Sabe, de tudo que eu falei nessa noite, se uma palavra pudesse ser marcada no teu coração, é que por mais que Deus esteja em todos os lugares, Ele não se manifesta em todos os lugares. Se você deseja a manifestação dele, é só você pedir, porque já está disponível. Já está disponível. Jesus disse naquela cruz: está consumado. E se você se alegra com essa verdade, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Porque você não é mais um santuário vazio, mas você agora é um templo cheio da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Onde você estiver, meu irmão, eu quero te convidar em nome de Jesus a adorar e dar o teu melhor em adoração nessa noite. Nada é capaz de te separar da
separado, está em Cristo Jesus. Existe uma promessa que é a maior de todas elas. E a nossa alegria está nessa promessa que diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. Pedro entendeu essa verdade quando viu o Mestre, e ele largou tudo que ele tinha para trás, para seguir atrás de Jesus. Sabe o que é interessante? Na primeira pesca sobrenatural, Pedro abre mão de tudo que ele tinha conquistado para seguir Jesus. E aí, existe um momento em que Jesus é crucificado, nós lemos um pouco sobre isso. A Bíblia diz que, enquanto Pedro negava Jesus, antes que ele negasse Jesus pela terceira vez, a Bíblia relata que o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se encontraram. Preste atenção nisso, meu irmão. Imagina para Jesus que caminhou com Pedro, era próximo de Pedro, amava demais a Pedro. E quando Pedro está dizendo assim, eu não conheço esse homem, maldito é aquele que andava com ele, eu não faço parte daqueles que andavam com Jesus. Enquanto ele está negando Jesus, Jesus olha nos olhos dele e percebe o que ele estava fazendo. Jesus é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, ele pede para que chamem a Pedro. Que amor é esse, meu irmão? Jesus chega diante de Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E aí Jesus pela terceira vez pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E logo após isso, na primeira pregação de Pedro, aquele que abriu mão da pescaria, mais de 3.000 pessoas se convertem. Porque Pedro abriu mão daquilo que não tinha importância, mas a bênção de Deus veio sobre ele, com aquilo que realmente importa. Eu vim nessa noite para te dizer, meu irmão, a maior alegria do Evangelho de Cristo é o que eu quero declarar para você nessa noite. Se você desejar e apenas declarar que Ele é Senhor sobre a tua vida, você agora passa a ser como Pedro, você agora passa a ser como Jesus, cheio da graça de Deus e cheio da glória de Deus sobre a tua vida. Então, onde você estiver nessa igreja, eu vou contar até 3. E se você deseja Jesus, você só precisa levantar a sua mão. Se você entendeu a verdade dessa mensagem, só levanta a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Sabe, eu não estou te convidando para mudar de religião. A gente sempre fala isso aqui na igreja. Religião não muda a vida de ninguém. Jesus não caberia numa religião. Eu não estou te chamando aqui para mudar de igreja, para nada disso. É muito além disso. Eu quero saber o seguinte: se você quer hoje sair da morte e ir em direção à vida, se você quer hoje ser cheio de Deus, aonde você estiver, levante a sua mão. 1, 2, 3. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, com a família ali atrás. Aleluia. Existe mais alguém que quer glorificar Jesus nessa noite? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. mais do que emoção,
pai com saudade do filho. Esse momento é o melhor momento do mundo, é quando a gente apresenta o filho de novo para os braços do pai. Se você quer voltar para Jesus hoje, meu irmão, não se preocupa com quem está do seu lado, vem correndo, porque hoje é noite de salvação. Se você não está convidado, pergunta para ele, você quer Jesus hoje? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tem mais gente vindo, deixa fluir. Quantos aqui estaremos com salvação na casa de Deus? Vamos vir a oração. Santo és E aonde Jesus entra, meu irmão, a morte tem que sair, a tristeza tem que sair, o pecado tem que sair. Onde Jesus chega, há transformação, mudança de vida, todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? É muito mais do que vir à frente, mas é reconhecer que só Jesus tem poder sobre a tua vida a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, quer dizer que a palavra de Deus diz que nesse momento há uma festa no céu. Não há nada que traga mais sentido ao fato de sermos igreja do que compartilhar com vocês. Não tem nada que dá mais alegria para a gente do que esse momento de volta para perto do Pai. Ele vai mudar de jeito, você vai conhecer sua família. Amém? Vocês estão preparados? Galera, tá irmão, vocês estão preparados? Agora vocês eram uma família maior, né? Agora vocês fazem parte. São família também? São casados? Namorados? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Olha, a gente está muito feliz em receber vocês. A gente quer só pegar o seu nome, te dar um presente, ok? Então essa galera linda que está com o colete vermelho aqui vai acompanhar vocês até a consultação. É rapidinho.